Bom, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com o Café Filosófico. É a segunda vez que eu participo. A primeira vez foi sobre um assunto mais político, de filosofia política. Hoje é um assunto, vamos dizer assim, mais soft. Em que pese eu vou dizer que eu acho esse assunto bem mais complicado, não é? Até porque as respostas são mais, digamos assim, mais amplas, mais vastas. A gente vai ver um pouco aqui nessa noite. Não é? Eu talvez privilegie mais até a interlocução, o debate com vocês do que propriamente uma palestra, que não vai ser nada acadêmica, né? Poderia ser, inclusive. Nietzsche é hoje talvez um dos filósofos mais discutidos, pesquisados, analisados na academia. Ninguém se entende sobre Nietzsche. Acho que, por dizer assim, nem o Nietzsche se entendia muito bem, parece com ele mesmo em alguns aspectos. Isso é interessante. Acho que, aliás, um dos fascínios que Nietzsche exerce e continua exercendo sobre a cultura, a academia, o pensamento, enfim, contemporâneo, é o próprio fato de que ele foi um filósofo incógnito, quer dizer, ele é um filósofo da metáfora, ele é um grande escritor. Não é? De onde vem o fascínio de Nietzsche? Essa é uma das grandes questões. Não é? Em parte, a mim me parece, e por isso que eu escolhi esse tema, não é? Dentro dessa série chamada Sentidos para a Vida, é o fato de que, em primeiro lugar, Nietzsche foi um filósofo que acertou no próprio juízo que fez a seu próprio respeito, não é? Que não era nada modesto. Ele dizia: eu já nasci póstero. Não é? Pensou você dizer assim: eu já nasci póstero. Há poucos, não passa de 2 ou 3 ou meia dúzia de europeus capazes de entender o que eu escrevo. Não é? Evidentemente que no final da vida ele já estava afetado um pouco pela loucura, não é? Que acabou onde ele acabou terminando os seus dias, não é? Mas o fato é que ele acertou. Quer dizer, hoje era muito difícil de imaginar na virada do século XIX, final do século XIX, que nós estaríamos em 2019 e Nietzsche teria essa presença na cultura. Que é interessante, que vai da mais alta academia até a literatura de aeroporto, até a história em quadrinhos, até o cinema. Quer dizer, e é interessante isso. Quer dizer, você não tem no Nietzsche um pensamento sistemático, analítico. Não é? Você tem um pensamento que abre muitas portas, abre muitas questões para a cultura, para a teoria da linguagem, para a psicanálise, para a filosofia moral, para a filosofia política, para a crítica da cultura, para a crítica da religião. Talvez aí vai um pouco do seu fascínio. Não é? Nietzsche é um andarilho, Nietzsche é um homem que vive em deslocamento ou em descolamento. Não é? De certa maneira, aí ele prefacia o fascínio contemporâneo pela descoberta, pelo outro, pela viagem, pelo estrangeiro. Não é? Nietzsche é um filósofo que ele diz assim: desconfie de quem formula uma teoria dentro de 4 paredes. Ele filosofava com um caderninho, andando, às vezes nas montanhas da Suíça, lá em Sils Maria, ou pelas ruas de Turim, ou pelas ruas de Gênova, ou Roma, ou Florença, ou Veneza, não é? Sempre anotando uns garranchos assim que foram ficando cada vez piores. No final só tinha um amigo dele chamado Peter Gast que conseguia entender o que ele escrevia. Mas ele fez da sua vida uma espécie de performance. Uma forma de definir o Nietzsche é que ele era uma espécie de artista performático dele mesmo. Ele transformou a sua própria vida, sua escrita, sua literatura, numa obra de arte, né? Num processo radical de individuação. Quer dizer, a ponto tal que, às vezes eu tenho dúvida se o que fascina mais são as teses do Nietzsche, é a vida do Nietzsche, ou a forma como ele cruzou a vida, né? O personagem, e a sua solidão, não é? O seu desamparo, a sua dor. Nietzsche foi um homem que sofreu muito, ele era doente. Seu pai morreu aos 35 anos de uma doença. Na época era difícil de identificar exatamente o que era, exatamente, chamava amolecimento do cérebro, uma doença cerebral. Não é? Morreu em uma situação muito, muito difícil, com dores. E Nietzsche morreu aos 56 anos, mas passando por 11 anos de um período de loucura, né? Um período muito triste, de prostração. Seguramente havia resquícios, havia uma herança dessa doença que afetou seu pai, mas também eventualmente efeitos da sífilis. Não é? Então, uma carta do Nietzsche que ele diz: olha, 200 dias por ano eu sinto dor. Ele passava dias na cama, com dores de cabeça, com náuseas, com tonturas, que era um sofrimento. Muito da sua filosofia
brota da reação à dor, ao sofrimento, a ideia da força, daquilo que não me destrói, me fortalece, uma certa concepção da vida como, digamos assim, a nossa passagem por um mundo de abandono, de desamparo, de sofrimento, e como nós devemos reagir a isso, como nós devemos nos posicionar neste mundo marcado pelo sofrimento, pela dor, pelo desamparo, que era um pouco a imagem que ele tinha da própria vida, do mundo, a partir da sua própria experiência. Nietzsche nasceu em 1844, ele era filho de um pastor luterano em Rocken, numa pequena cidade na Alemanha. Teve uma formação, portanto, luterana, uma formação culturalmente intensa, especialmente na música. Logo foi à universidade estudar filologia, o que deu a ele uma base em termos de conhecimento de estudos clássicos muito substantiva. Mas logo manifestou, vamos dizer assim, a sua vocação à filosofia. Rompeu com a religião. Uma carta do Nietzsche, quando ele tinha em torno de 18, 19 anos, a sua irmã Elizabeth, onde ele... Uma carta difícil, porque quando Nietzsche vai a Leipzig, vai à universidade, ele claramente rompe com o cristianismo, claramente rompe com a religião que era tão cara a seus pais, a família, a irmã, a mãe Francisca. E ele troca correspondências com a sua irmã Elizabeth, que era muito dogmática, sempre foi muito dogmática, que no final da vida dela entregou o cajado do Nietzsche a nada mais, nada menos que Hitler. Foi e o fato é que, quando eles tinham 18, 19 anos, eles trocam correspondência e a Elizabeth diz para o Nietzsche: você tem que ter coragem para se preservar na verdadeira fé. E o Nietzsche responde mais ou menos assim, simplificando um pouco: minha irmã, eu acho que eu devo ter coragem para seguir o meu próprio caminho. Coragem eu preciso ter para romper com, digamos assim, uma cultura da qual eu nasci, aonde eu fui criado, e construir o meu próprio caminho, andar com as minhas próprias pernas. Isso prefacia, de alguma maneira, quem será Friedrich Nietzsche. Então ele vai à universidade, estuda filologia, e com 24 anos ele foi convidado para ser professor na Universidade da Basileia. Foi um convite inusitado à época, pela sua idade. Quer dizer, ele assumiu uma cadeira na Universidade de Basileia de filologia, ele também dava aula de grego. Ele passou 10 anos, aproximadamente uma década, na Universidade da Basileia. Ele gostava até de dar aula, gostava de acompanhar os estudantes, orientar algumas coisas, mas a verdade é que ele não gostava da vida acadêmica. Aquilo incomodava o Nietzsche. De alguma maneira, quando a gente vai ver depois alguns dos conceitos do Nietzsche, está claramente ali o seu desgosto pelaquela vida do professor, a sala de aula, os horários, as obrigações. Evidentemente que ele sofria muito, a Basileia era fria, inverno complicado. Eu estive visitando lá uma vez, por acaso, a Basileia, então ele precisava andar muito, porque ele dava aula em 2 prédios diferentes. Era difícil para o Nietzsche, dada a sua saúde frágil. Mas não era só isso. Não era só isso. Era um pouco que a vida rotineira do professor, de alguma maneira, lembrava o que ele depois foi chamar a vida do homem utilitário, do homem pacato, do homem que tem um emprego, que ganha um salário, que tem uma vida normal, que vai formar sua família. Nietzsche quis tudo isso num certo momento da vida dele. Mas não, vamos lá, não era essa a praia do Nietzsche. Ele faz um retiro. O retiro é um tema importante em Nietzsche, um descolamento, um deslocamento. Num certo momento ele tem uma estafa, um estresse, ele vai para Sorrento, na Itália, Costa Amalfitana, uma belíssima cidade, onde ele forma uma pequena comunidade, com uma amiga chamada Malvida, e ali ele forma, com mais 2 amigos, uma pequena comunidade filosófica. Ele passa um ano, ali ele escreve Humano, Demasiado Humano, prepara uma virada na sua formação intelectual. Ali ele inicia a sua ruptura com Wagner, e depois ele volta à Universidade da Basileia, fica mais um ano e pouco dando aula, e aí sim ele ganha uma aposentadoria, um salário mensal que dava para ele se sustentar, e ele vai viver como um errante. E aí ele define aquilo que, na minha visão, assim, é a sua verdadeira vocação, a vocação do homem de lugar nenhum, o homem que caminha,
o filósofo solitário na montanha. Aliás, acho que se perguntasse para o Nietzsche qual é a imagem que ele gostaria de que ficasse marcada da sua personalidade, que de alguma maneira retratasse a sua vida, né? Qual seria assim a cara, a capa da sua obra de arte? Ele dizia o filósofo solitário da montanha, né? E ele, no final da vida, então ele circula pelas cidades italianas, por Nice, na França, e acaba se posicionando no finalzinho da vida dele, no finalzinho da vida ativa dele, no final dos anos 80, 88, foi o último ano ativo do Nietzsche. Ele havia fixado a ideia de morar em Nice, morar em Sils Maria e morar em Turim, né? Então, ele não é nada ruim, né? Não é nada mal, né? Felicidade. Então, isso já me lança algumas contradições que me parecem muito interessantes para entender, inclusive um pouco da conceituação, enfim, da obra do Nietzsche, né? Quer dizer, Nietzsche tem na sua vida e na relação com a sua obra uma série de contradições, né? Quer dizer, por um lado ele é o filósofo solitário, heróico, né? Ele incorpora um pouco essa ideia do heroísmo do século XIX, né? O homem que tem uma vida intensa, que pensa na posteridade, que pensa com a máxima grandeza, acaba tendo uma vida curta, né? Que enfrenta todas as dores do mundo, mas ele é um homem que quis viver bem, quer dizer, ele, as posadas, os hotéis, quer dizer, mesmo com um pouco dinheiro, ele sempre procurava lugares muito bonitos, não é? E uma proximidade com a natureza. Nietzsche dizia, por exemplo, que é como com um filósofo casado. Não é? Não sei se eu concordo com isso, mas enfim, acho que não. Mas ele diz assim, seria uma peça meio de comédia, né? Mas ele tentou casar, né? Levou vários foras, inclusive os foras mais conhecidos são os da Luz Salomé, mas não foram os únicos, não é? Então, Nietzsche é um personagem contraditório nesse sentido. Ele, quer dizer, ele pregava a dor, o sofrimento como um caminho para a força, né? Para o crescimento, para a superação, mas ele consumia muito ópio, em certo momento da vida dele, não é? Ele pensou em suicídio no início dos anos 80, quer dizer, logo depois dos problemas com Luz Salomé, enfim, uma série de questões, né, de natureza pessoal. Então, quer dizer, não é um filósofo, não é um filósofo isento de contradições, e isso se expressa muito na sua obra e nessa grande performance que ele faz e que se traduz na sua vida. Então, os anos 80 são os anos de grande criatividade, quer dizer, ele formula aí a sua filosofia moral, consolida. Na minha visão, ele tem uma série de 3 livros, Humano, Demasiado Humano, Aurora, Gaia, Ciência, que são livros analíticos, onde ele expõe com clareza, com simplicidade, até com leveza, boa parte da sua filosofia moral. E ele tem um livro metafórico, né, ficcional, complexo, né, um pouco obscuro, que é Assim Falou o Zaratustra. E logo na sequência, 2 livros, de novo, muito claros, não é? Até coloquiais, muito gostosos de ler, não é? Que são A Genealogia da Moral e Para Além do Bem e do Mal. Aliás, primeiro Para Além do Bem e do Mal, depois A Genealogia da Moral. E depois Et Homo, que já é um livro marcado já, foi um livro escrito em 3 semanas, já no final, no segundo semestre do ano de 88, 1988, quando ele já começava a ter um reconhecimento internacional, iniciava um processo de reconhecimento, mas rapidamente a sua saúde, a sua sanidade mental declina até o final de 88. Aí tem o famoso episódio aquele, se eu não me engano, dia 5 de janeiro de 1889, onde numa praça ali em Turim ele agarra o pescoço de um cavalo e ele desmaia, ele quando acorda já não é mais, ele é Dionísio, ele é às vezes o anticristo, ele já é um outro personagem, e a partir daí ele vive 11 anos em insanidade mental, né? Um fim muito triste na história do Nietzsche. Mas enfim, então a sua vida ativa ela se encerra aos 44 anos, final de 1888. Não é? Quer dizer, algumas considerações sobre Nietzsche. É um filósofo, agora não é só por causa da performance, ou seja, por causa dessa vida enigmática, a complexidade metafórica. Nietzsche criou uma série de conceitos que até hoje
fascinam, não é? Pela sua primeiro assim pela potência explicativa que eles têm e um pouco pela sua obscuridade, né? O conceito do eterno retorno, nós vamos ver um pouquinho aqui, o conceito do amor fati, o conceito do Übermensch, do super-homem, do além do homem, não é? São conceitos que ele vai formulando ao longo da sua produção intelectual, não é? E mostrando que ele foi coerente com o projeto filosófico que ele mesmo definiu para si. A ideia de criação de valores, do filósofo como alguém que cria, que, né, constrói o próprio caminho, ou seja, não simplesmente, e esse era o projeto, não simplesmente ser um filósofo acadêmico, um reprodutor de um certo padrão cultural, de um certo tipo de cânone acadêmico ou intelectual. Não é? Era um filósofo politicamente incorreto, né, incomoda, Nietzsche incomoda muito, há uma grande... eu acho interessante, muitas vezes do ponto de vista contemporâneo, há uma certa pasteurização de Nietzsche. A gente pode depois discutir se vocês tiverem interesse nisso. Né? Esses dias eu estava escutando uma palestra sobre Nietzsche, professor, aliás, muito boa palestra, mas num certo momento alguém perguntou, mas Nietzsche não tinha proximidades com o nazismo? Nietzsche não tinha proximidades com o nazismo. O nazismo muito posterior, mas na época do Nietzsche já havia o antissemitismo. A sua irmã foi uma grande antissemita, fundou uma colônia com Foster, né, o seu marido, no Paraguai, para criar uma verdadeira república, uma verdadeira nova pátria, uma nova Alemanha, enfim, de pureza racial, enfim. Nietzsche não compartilhava com nenhuma dessas ideias, né, mas a resposta que esse professor deu na palestra me chamou muito a atenção. Ele disse, não, Nietzsche jamais compactuaria com um regime autoritário, totalitário, um regime que matasse, escravizasse, aniquilasse. Aquilo me incomodou. Né? Eu pensei, será? Né? A gente pode... Quer dizer, é muito perigoso. Daqui a pouco nós apresentamos Nietzsche como um defensor dos direitos humanos. Né? A gente apresenta daqui a pouco Nietzsche quase como um kantiano, quase como um defensor da igualdade de gênero. Né? Não era. Nietzsche é um homem do final do século XIX, né? Naquele contexto histórico. Acho que é muito importante entender essa dimensão, essa perspectiva dele como um intelectual do final do século XIX, né? Em que pese ele fosse uma pessoa que viveu uma vida de extrema cordialidade, um homem respeitoso, etc., a sua teoria não tem nada de politicamente correta. Né? Pelo contrário, ele faz uma crítica do igualitarismo da cultura moderna, da cultura ocidental, da cultura daquele mundo contemporâneo. Né? Na minha visão, um dos aspectos que permanece vivo, cada vez mais vivo, na produção intelectual de Nietzsche é exatamente essa sua desconfiança, essa sua crítica, esse seu ceticismo, muitas vezes amargo, muitas vezes perigoso, que incomoda a nossa cultura do igualitarismo. Né? Nós vivemos no 2019 uma civilização que preza profundamente a igualdade e não abrirá a mão. Né? Nós não temos, evidentemente, um acordo absoluto sobre até que ponto nós queremos levar a igualdade, o que é a igualdade, mas a igualdade de dignidade, a igualdade de direitos, né? A igualdade de consideração, esse sabor kantiano, de alguma maneira, preside a nossa cultura. Né? É uma derivação de uma longa história, né? Vem da tradição cristã, da tradição contratualista moderna, da tradição democrática. Né? Nietzsche representa uma outra história. Né? Eu brinco sempre que Nietzsche é uma espécie de lado escuro da lua, não é? Porque ele fala da nossa civilização de um outro ponto de vista, do ponto de vista pré-cristão, pré-socrático, ponto de vista da Grécia clássica, dos tempos homéricos, de uma outra civilização. Ou seja, ele faz uma crítica da cultura, né? Dos tempos aristocráticos. Uma das primeiras conferências, a primeira conferência, aliás, pública feita sobre Nietzsche, foi feita por Georg Brandes, que era em Copenhague, na Universidade de Copenhague, um grande intelectual dinamarquês, em abril de 1888, e o título da conferência, o foco que fascinou Brandes sobre Nietzsche e que fez com que ele travasse uma intensa correspondência nos meses finais, no ano final da vida do Nietzsche, em 88, era a ideia de que ele definiu Nietzsche como um aristocrata radical.
Não sei se você já tinha escutado essa definição, aristocrata radical. Né? Ou seja, uma ideia aristocrática da cultura, portanto não igualitária, em que pese depois eu farei uma leitura talvez que relativiza um pouco isso. Né? Um aristocrata radical porém, falando em nome de uma aristocracia que não provém nem de sangue, nem do dinheiro, nascimento, não é? Territorialidade, raça, ou seja, um conceito de aristocracia que provém de um certo tipo de atitude diante da vida. Um certo conceito de aristocracia que expressa uma certa relação com a cultura, uma relação com aquilo que pode definir a grandeza da vida, não é? Que pode nos fazer, cada um de nós, nos autossuperarmos, não é? Nos autodefinirmos como indivíduos, não é? Neste mundo. Não é? Então é um conceito, de novo, muito abstrato, difícil de perceber, difícil de definir, não é? Especificamente, de apontar exemplos, não é? De apresentar alguma coisa como um manual, um guia, um cardápio, enfim, do que é este aristocrata, de quem é este nobre, de quem é este, se quiserem, este super-homem, este além do homem. Não é? Uma das questões mais complicadas em Nietzsche é que ele formula uma certa concepção da moralidade, ele aponta para um certo tipo de ideal estético, mas ele não define exatamente um caminho. Não é? Nietzsche jamais vai definir exatamente quem é o além do homem, quem é o aristocrata. Não é? Isto, de alguma maneira, definir isto seria, no fundo, na concepção nietzschiana, assumir um princípio de autocontradição. Porque ser um aristocrata, ser um nobre, ou ser um além do homem, significa um caminho que cada um deve construir. É um caminho de criação. É um caminho de autodefinição. Portanto, ele não pode ser ensinado. Né? Se ele for ensinado, imediatamente representaria ou significaria uma traição ao próprio conceito. Né? Então, por aí a gente vê as dificuldades. Alguém que anuncia uma espécie de pretensão intelectual ou uma provocação intelectual, mas imediatamente se recusa, né, a lhe entregar, a lhe definir contornos com alguma especificidade. Né? E aí talvez seja uma das razões do fascínio de Nietzsche. Não é? Então, por exemplo, é muito difícil que vocês participem de algum debate ou de alguma aula, de alguma palestra sobre Nietzsche, onde alguém se arrisca a definir o que é um super-homem, né? O que é um aristocrata nietzschiano. Cita um exemplo. Né? Nietzsche falava em Napoleão, por exemplo, o grande amoralista, o grande... Né? Bom, mas citar Napoleão é fácil, né? Falava de um certo momento da vida dele de Wagner, né? Durante boa parte da sua vida de Goethe, né? Mas até aí são grandes ícones da cultura, parte da Alemanha, parte europeia, em parte do século XIX. Né? Agora, como é que eu defino? Não faria sentido uma grande construção moral, uma grande construção intelectual, filosófica, como a de Nietzsche, que servisse para definir Napoleão, Wagner, Goethe, né? Ou se referir aos guerreiros, aos deuses guerreiros, aos grandes personagens dos tempos homéricos. Né? É óbvio que ela precisa dizer respeito ao nosso tempo, à nossa cultura. É óbvio que ela precisa desafiar a nossa vida, a vida de todos nós. Né? Para que serve uma filosofia moral? Né? Onde é que reside a sua força? Em definir as qualidades de Napoleão, aquele que redefiniu a Europa, que destronou reis, que construiu o próprio brasão, que tirou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou. Bom, essa história é conhecida, né? Mas é isso que define alguém que, né, define seus próprios critérios, mas como é que isso se expressa na cultura? Acho que esse é o grande desafio de quem pensa, né, essa ruptura, essa quebra de paradigmas produzida por Nietzsche. Não é? Então eu queria partir, na verdade eu queria fazer aqui então meu rápido roteiro aqui, antes que a gente faça o nosso debate. Eu queria, primeiro é isso, quer dizer, eu vou tentar produzir uma leitura talvez um pouco menos acadêmica do Nietzsche,
Mas me fazer a seguinte pergunta: esse conceito do aristocratismo radical, do radicalismo aristocrático, ele faz algum sentido na nossa cultura? Ele faz algum sentido em 2019, na nossa sociedade democrática, marcada pela ideia de igualdade, de dignidade humana, uma sociedade que essa semana, né, quando está sendo gravado aqui o nosso Café Filosófico, o Supremo Tribunal Federal criminalizou a homofobia. Um manifesto pode se discordar, concordar, se era papel do STF ou não fazer isso, mas é um manifesto de respeito, de igualdade, afirmação de direitos, que é a marca da nossa cultura. Qual é a serventia de um filósofo que, a parte dos seus preconceitos, vamos lá, cada filósofo tem, cada um tem os seus preconceitos, Nietzsche tinha como homem do século XIX, mas é um filósofo tão avesso ao igualitarismo e propõe um tipo de aristocratismo. Qual é a atualidade disso? Eu vou defender que isto tem uma atualidade. Isto exatamente porque a nossa cultura é marcada por variados tipos de igualitarismos, exatamente pelo fato de que o igualitarismo penetrou na nossa cultura de maneira muito profunda, umas desejáveis e outras eventualmente não desejáveis, e sobre isso, obviamente, não há consenso, não há nada parecido com alguma unanimidade, é que o Nietzsche preserva a sua força moral, sua força intelectual. Isso que eu defino como o lado escuro da lua, porque ele nos provoca de fora da nossa cultura, do outro lado do igualitarismo. E por isso que ele incomoda. Esses dias eu li um texto muito interessante de uma revista americana, dizendo: tomem cuidado com Nietzsche. Agora virou moda vender Nietzsche como filósofo da autodescoberta, da criação, da emancipação humana. Mas Nietzsche era eventualmente um defensor da escravidão. Não era um defensor da escravidão. Mas na sua formulação intelectual, por diversas vezes aparece menções positivas à escravidão. A ideia de que qualquer grande civilização contou com a escravidão e foi necessária a escravidão para que uma elite de aristocratas intelectuais, de uma elite de bons, uma elite de pessoas superiores pudessem se desenvolver. E mesmo durante sua vida, há um extrato não publicado no arquivo Nietzsche, quando a Harriet Beecher Stowe, autora da Cabana do Pai Tomás, lançou na Alemanha, foi um best-seller na Alemanha, um livro que foi uma das bases da abolição da escravatura nos Estados Unidos, aliás, um livro belíssimo. O Nietzsche fez uma nota chamando ela de Mistress Stowe. Vamos lá, traduzindo um pouco. A prostituta. E era um crítico. Ele era não publicou, mas está no arquivo, está escrito. Então, assim, de novo, longe de mim aqui nessa agradável noite no Café Filosófico vender uma imagem adocicada do Nietzsche, edulcorada do Nietzsche. Eu acho que não serve para ninguém aqui. Acho que a gente precisa encarar um pensador da complexidade do Nietzsche, com as contradições do Nietzsche, no seu tempo, e fazer uma dupla interpretação. Qual é a dupla interpretação? Primeiro, você tem um autor que pode ser analisado do ponto de vista acadêmico, dentro do seu tempo, no seu contexto. Mas também pode ser pensado, talvez menos academicamente, talvez de maneira um pouco mais heterodoxa, talvez até atendendo a uma das provocações da própria filosofia do Nietzsche, pensando com mais liberdade, mais autoria, mais criatividade. Você pode perguntar o que se pode extrair do pensamento de Nietzsche que nos provoca, que desafia a nossa cultura, e que pode ser lido a partir dos parâmetros intelectuais, culturais, morais do nosso tempo, que nós reconhecemos. Por exemplo, a ideia de que nós não vamos abrir mão da ideia de igualdade, da dignidade de homens e mulheres, da igualdade de gênero, por exemplo. Que nós não vamos tolerar nada parecido com escravidão, seja o que isso significar, obviamente. Então, o que eu posso extrair dessa grande filosofia? Então, a partir daí, eu vou fazer um rápido percurso, começando por uma visão que me parece muito interessante
talvez um ponto de partida interessante na filosofia de Nietzsche, que talvez seja um dos conceitos menos entendidos do Nietzsche, que provoca até hoje uma enorme quantidade de estudos acadêmicos, que é o conceito chamado eterno retorno. Né? E Nietzsche é um crítico da teologia cristã, da civilização cristã. Né? O cristianismo supõe uma história teleológica, que tem um começo e se dirige a algum lugar, portanto tem um fim. Né? Uma história que tem uma direção. Depois, de certa maneira, o marxismo vai apresentar uma visão da história que também apresenta um caminho, uma direção, obviamente não de base teológica, mas de base histórica, a partir da ideia de revolução, enfim, todos nós conhecemos. Nietzsche se coloca numa tradição inteiramente distinta. Ele apresenta uma espécie de plataforma existencial, cosmológica, né? Uma espécie de definição da natureza das coisas, que ele vai chamar de eterno retorno, e que diz o seguinte: nós, cada um de nós aqui, nós seres humanos, somos jogados no mundo no meio de lugar nenhum. No meio de uma roda que gira, gira, que sempre girou, que sempre irá girar, que não vem de lugar nenhum, que não se dirige a lugar nenhum. Meio desesperador. Me lembra muito, eu lidei muito com o Iberê Camargo, me lembra muito, uma vez perguntaram para o Iberê Camargo, grande pintor brasileiro, por que as bicicletas do Iberê Camargo? Uma das respostas que eu me lembro dele, ele diz assim: eu gosto daquelas rodas das bicicletas, que elas giram, giram e não chegam a lugar nenhum. Né? Quer dizer, então, Nietzsche concebe a história, e história aqui num sentido muito particular, o tempo, como um tempo infinito, um tempo que não tem começo, que não tem fim. Não é? Qual é o significado disso? Não é? Há muitas interpretações. Uma primeira interpretação, na minha visão inteiramente equivocada, era a ideia de que, bom, então se o tempo é infinito, aquilo que eu faço hoje, essa palestra aqui, esse debate, a vinda de vocês aqui, cada atitude, cada gesto, cada coisa que a gente faz na vida vai se repetir eternamente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço, porque tudo que eu faço vai se repetir, né, eternamente. Né? Então eu sou criador de uma vida vocacionada a se repetir eternamente. Né? Essa interpretação é equivocada. Por que ela é equivocada? Porque ela supõe um tempo que não é infinito, um tempo que tem um começo de criação. Né? Não é a visão do Nietzsche. Eu me lembro que, se esta fosse a compreensão sobre a natureza das coisas de Nietzsche, o resultado seria que nós agiríamos na vida com espontaneidade, com leveza, né? Com descuido, talvez, ou de maneira instintiva ou de maneira muito conservadora. Uma vez eu me lembro que eu estava na Ilha de Capri, e eu fui escolher o vinho numa loja de vinhos, e tinha uma atendente muito chata, e ela queria fechar a loja, eu acho, e eu ficava escolhendo, gostava de ver a safra, a uva, né? Aquele comprador chato. Né? E ela disse assim, uma hora ela se irritou e disse assim para mim: a bottle is just a bottle. Escolhe logo, uma garrafa é só uma garrafa. Você vai tomar, amanhã toma outra, pronto. Queria me expulsar. Não, com razão. Aquilo me veio à cabeça sempre quando eu penso no conceito de eterno retorno, não sei por que me vem à cabeça essa ideia muito, muito simples para dizer o seguinte: se de fato nós criássemos uma vida que fundamentalmente pertenceria à realidade da história, se nós criássemos um fundamento, né, existencial, e uma vida que se repetiria eternamente, a bottle, né, uma garrafa, não seria apenas uma garrafa. Né? Eu pensaria muito bem antes de comprar uma garrafa, porque eu teria que beber daquele vinho eternamente. Vocês imaginam, eu pensaria muito antes de comprar aquela garrafa. Né? Podia esperar o tempo que fosse a vendedora. Né? O fato é que a visão de Nietzsche é um pouco, talvez o inverso dessa. Não é? A vida se repete em cada detalhe, as dores e prazeres, alegrias e tristezas, nos mais ínfimos detalhes,
uma, duas, três, infinitas vezes, sem que eu possa, esta é a visão do Nietzsche, fazer nada a respeito. Porque eu fui colocado no meio de uma série infinita de repetições. Tá? Eu sigo aqui uma interpretação de um professor de Princeton, chamado Alexander Nehamas, que faz uma discussão muito interessante. Bom, ele argumenta o seguinte: Nietzsche nunca provou empiricamente, Nietzsche não era um cientista, obviamente, nunca provou empiricamente essa teoria, cosmologicamente. Né? Aliás, essa teoria não tem como ser provada. Como é que eu vou provar que o tempo é infinito? Havia uma certa dedução lógica, né, que era típica da ciência do século XIX, a ideia de que matéria e energia são finitos, o número de combinações é finito, contrastando com um tempo infinito. Então, se eu tenho matéria e energia finitos e um tempo infinito, então eu tenho repetições infinitas. Né? Mas cá entre nós, está muito longe de ser uma demonstração cosmológica e científica. Isso é uma... Na verdade, o eterno retorno é uma metáfora. A ideia da metáfora, a ideia de um... A metáfora que, na minha visão, quer dizer, talvez na visão hoje de muitos acadêmicos, né, é a ideia que expressa a intuição nietzschiana, talvez expressa um conceito que é caro à filosofia de Nietzsche, do desamparo humano. A ideia de que nós estamos aí jogados no meio do nada, do tempo infinito, deste tempo que não tem começo e que não tem fim. E desta crítica à história teleológica da tradição cristã, no fundo da tradição ocidental. Ou seja, um tempo que não tem direção. Isso vem da ideia grega, Heráclito, do movimento constante, dos contrários, enfim. Isso tem uma história na filosofia, no pensamento ocidental. Nietzsche, de alguma maneira, sintetiza esta ideia e ela cumpre uma função dentro do seu edifício teórico. Né? Ou seja, nós fundamentalmente somos andarilhos, somos caminhantes de um mundo que não faz nenhum sentido. Né? Que não faz nenhum sentido. O mundo que é hostil a nós, quer dizer, um mundo que não foi preparado para nós necessariamente. Né? E a partir daí, ele de alguma maneira responde isso. Ele responde isso com digamos assim, um movimento, um conceito, né, que na minha visão, quer dizer, que ele é justificado a partir da ideia do eterno retorno, que é a ideia do amor ao destino. Ele vai chamar de amor fati. Né? Diante de um mundo ao qual eu estou condenado, diante de uma realidade da qual eu não tenho como escapar, diante de um eterno devir que eu não escolhi, não é? E que se repetirá eternamente, infinitas vezes, qual é a atitude que me é dada ter? A revolta? Eu posso me revoltar contra algo que eu viverei eternamente? Infinitas vezes. Eu posso me revoltar contra um vinho que eu terei que tomar infinitas vezes? Eu posso me revoltar contra uma mulher ou um marido com o qual eu terei que casar infinitas vezes? Eu posso me desagradar profundamente com uma conferência que eu vou ter que assistir infinitas vezes? E Nietzsche vai sugerir que essa não é a atitude mais inteligente. A atitude racional, plausível, razoável, desejável, enfim, pode se definir de maneira que cada um quiser este conceito, quer dizer, é a minha melhor atitude diante do eterno retorno, diante disto, né, desta realidade a qual eu não controlo, é amar incondicionalmente esta vida, este presente que eu vivo hoje. Eu não me lembro das outras vidas. Não faz sentido também para mim projetar as próximas. Né? Um dia eu vou aparecer aí de novo. Certo? Mas essa é tudo que eu tenho. E tudo que faz parte dessa vida, as minhas dores, os meus pecados, os meus erros, né, me definem como pessoa. Não existe uma pessoa diferente desta, que vive isto, que fez isto, que cometeu esses erros e esses acertos. Né? E, portanto, Nietzsche propõe esta entrega radical, ou seja, esta resignação positiva diante da vida. Não é?
Essa resignação. Me lembra muito um grande escritor que posterior a Nietzsche, chamado Albert Camus. Albert Camus e o mito de Sísifo. Albert Camus, no mito de Sísifo, para mim, é um filho ou um herdeiro de Nietzsche. A ideia do mito de Sísifo, a maneira como Camus interpreta, pelo menos o mito de Sísifo, é um pouco esse conceito, ou seja, a ideia eu vou até ler o trecho de Camus sobre Sísifo, que parece muito preciso. Ele diz: deixa o Sísifo no sopé da montanha. Ele julga que tudo está bem. Esse universo, enfim, sem dono, não lhe parece estéril nem fútil. Cada grão dessa pedra, cada estilhaço mineral dessa montanha, cheia de noite, forma por si só um mundo. A própria luta para atingir o topo, os píncaros, basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Camus diz o seguinte, a primeira frase, a primeira provocação do mito de Sísifo Camus é a ideia de, bom, por que não o suicídio? Ele diz, se Sísifo parasse um dia e dissesse assim, por que eu tenho que carregar essa pedra até o topo da montanha, depois a pedra rola, no outro dia eu tenho que carregar a pedra de novo, a pedra rola. Qual é o sentido disto? Bom, o sentido, depois de pensar uns 10, 15 minutos, ele dá um tiro na cabeça. Suicídio. Mas ele pode aceitar esse destino. Cada um de nós pode aceitar a sua pedra e dizer, esta pedra me pertence. Com seu peso, mas também com o momento que a pedra rola e que eu me vejo livre da pedra. Eu posso descer alegremente a montanha até pegar a pedra. Aí eu volto, carrego a pedra. E quando eu abro os braços e festejo a conquista da montanha, o fato de eu ter carregado a pedra rola de novo. Mas até chegar lá embaixo, eu caminho livremente. Eu dizia, alguns dias serão bons, alguns dias serão ruins. Eu posso até achar um jeito diferente cada dia de carregar a maldita pedra. Alguma semelhança com a vida da gente? Brincando um pouco, mas assim, eu posso imaginar Sísifo feliz. No fundo, são metáforas muito próximas. Nós estamos aí jogados nesse eterno retorno. Eu não sei o significado, me perguntar sobre o significado, me rebelar contra a falta de significado, não é uma grande atitude. A melhor atitude é amar a minha pedra, amar o meu destino. Amar o meu destino. Me lembra muito, não sei se o personagem que a mim é muito caro, Oscar Wilde. Quando Oscar Wilde é uma das figuras humanas que mais proximamente sentiu a glória, o extremo prazer e a extrema desgraça. O supremo bem e a suprema malignidade. Quando ele era um grande ícone do teatro, da literatura inglesa, na década de 90, no início da década de 90, em Londres, na Inglaterra. E, num certo momento, ele é acusado de homossexualismo, era crime na época. Ele é julgado, condenado, de fato, ele tinha uma relação com Bose. E ele vai para uma prisão de trabalhos forçados, onde ele andava numa espécie de moinho, trabalhos forçados, movendo um moinho, durante 2 anos aquilo. Quando ele estava numa profunda depressão, pensando, obviamente, em suicídio, quando é óbvio que aí é um Sísifo radical, carregando a pedra no momento mais íngreme da montanha, ele escreve De Profundis. De Profundis, que é um livro magnífico, curto, recomendo muito, aonde ele, de certa maneira, ele é salvo. É uma carta que ele escreve ao seu amante, Bose, e uma carta muito ressentida, muito bonita, mas muito melancólica, muito difícil, amargurada, mas onde ele assume o seu sofrimento como sendo parte da sua vida. Esse sofrimento me pertence. A minha desgraça me pertence. Toda ela me pertence. Eu assumo toda a responsabilidade da minha vida. No que ela tem de melhor, no que ela tem de mais sofrido.
ela me constitui como pessoa. Não há uma pessoa fora disso que se passa comigo, né? Deste ser aí jogado que experimenta esta vida. Né? E quando ele incorpora, ele assume, ele aceita aquele supremo sofrimento, enfim. Isso, claro, a gente se compara ao Cristo. Bom, aí tem uma construção literária muito bonita no De Profundis. Né? Ele adquire paz, né? Ele se tranquiliza. E ele diz como Camus diria depois sobre Sísifo, e tudo está bem. E tudo está bem. Né? A mim essas figuras, essas metáforas dizem um pouco, falam um pouco, uma hipótese de interpretação, um tipo de perspectiva sobre o que Nietzsche quis dizer com o eterno retorno. Né? Ou seja, então nós estamos diante desta, vamos chamar assim, desta plataforma, que ou desta metáfora, ou desta descrição da condição da vida, do desamparo, jogados aí no mundo. Né? Mas, e somos marcados, e aí vem um elemento do chamado naturalismo de Nietzsche, marcados por uma certa propensão natural. Né? E aí um certo tipo de pulsão diante deste mundo hostil. Uma certa pulsão, não apenas de sobrevivência. Nietzsche aí tem uma certa herança, um certo impacto do darwinismo, que era uma marca, evidentemente, da segunda metade do século XIX na Europa. E Nietzsche conhecia Darwin, mas eu não vou dizer que este conceito surge, deriva do darwinismo, mas lembra de alguma maneira. Né? Neste mundo hostil, desolado, onde nós somos jogados, cada um de nós, vive a sua luta muito particular, não apenas pela sobrevivência, mas uma luta pela expansão, uma luta pela vida, né? Uma pulsão de resistir, uma pulsão de força, uma pulsão de se projetar diante do nada, de produzir sentido diante do que não tem sentido. Né? E aí ele vai derivar disso, de criar algo, ou pelo menos algo que se ponha no lugar da falta de sentido, que é a própria vida, esta vida que eu tenho, que está no lugar, que se colocou no lugar deste tempo infinito, que não tem começo, que não tem fim. E ele vai, de alguma maneira, remeter esta ideia ao conceito de vontade de poder, vontade de potência. Né? Vontade de potência, que vai ser um conceito que vai assumindo cada vez mais proeminência no final da carreira intelectual, na produção intelectual do Nietzsche nos anos 80. Não é? Vontade de potência parte de uma espécie de visão ontológica de Nietzsche. O que significa isso? Quer dizer, não é simplesmente a ideia de um sujeito kantiano, de uma mônada, de um indivíduo, não é? Que detém uma vontade, livre-arbítrio. Não, é uma pulsão vital, de todo ser vivo, enfim, do ser algo que nos projeta não apenas a sobreviver, como a nos adaptarmos, a transferirmos, legarmos a nossa genética, a sobrevivência do mais apto, do mais forte, enfim, a nossa preservação, mas no sentido da nossa expansão, do domínio. Nietzsche tem uma visão que está na base da sua filosofia, do agon grego, né, da vida como luta, como competição, como polos de força, vontades de poder, vontades de potência que entram em conflito, que lutam, que disputam espaços escassos, recursos escassos, que têm desejo de domínio, enfim. Esta visão, e a partir daí constrói a sua força, constrói a sua potência, se realizam. E aí uma série de expressões que o Nietzsche usa, o gozo do domínio, a ideia de que eu afirmo um certo tipo de sentido sobre aquilo que não tem sentido. E a partir daí, Nietzsche vai, a partir desta ideia da vontade de potência, da vontade de poder, construir uma ideia desta concepção agonística da existência humana. Não é?
E a ideia de que os homens jogados neste mundo sem sentido só têm uma opção, não é? A grande opção, ou enfim, a opção que lhes resta, que é a construção, a autoconstrução de um tipo de sentido que se ponha no lugar. Não um sentido metafísico, porque o sentido metafísico não pode ser construído. Não é? É um sentido que se põe, pode-se pensar algum tipo de ilusão que se põe no lugar daquilo que não pode subsistir a não ser como uma ilusão. A ideia de uma vida que cria o seu próprio sentido. Né? Cria o seu próprio sentido. Aqui eu vou... E a partir daí, neste mundo agonístico, né? Neste mundo de conflito, de guerra, de luta, né? De vontades de potência, né? É um mundo, por definição, amoral, é um mundo fundado em uma pulsão natural. Né? Como é que eu julgo o que é certo e o que é errado? O que é o bom e o que é o mal? Qual o lugar da moral neste mundo agonístico, neste mundo antimetafísico, este mundo onde nós todos estamos jogados? Né? E a partir daí, a gente pode fazer um rápido deslocamento aqui, um rápido salto, e nos perguntarmos, afinal de contas, como eu posso julgar, como eu posso construir normativamente um certo juízo de natureza moral. E Nietzsche é um moralista, num certo sentido. Né? É um moralista, quer dizer, ele diz a função dos filósofos do Aravante será criar valores. Nietzsche é um crítico da moralidade cristã, da moralidade ocidental, né, das construções morais do cristianismo, do socratismo, do platonismo, enfim, do kantismo, do contratualismo, do utilitarismo, enfim, todas as escolas constituíram a nossa cultura racionalista, seu gosto pela metafísica, pela essa visão dualista do mundo, a ideia de um mundo verdadeiro e do mundo das aparências, da sombra, esse mundo da metáfora da caverna platônica. Não é? Quer dizer, Nietzsche vai propor uma crítica dessa construção cultural, filosófica, ocidental. Né? Daí um pouco da sua arrogância, né? Seu fascínio. Né? Mas como é que eu julgo a moral, a moralidade? Ele propõe o que ele chama de método genealógico, uma genealogia da moral. Isso fica muito bem explicitado na genealogia da moral e para além do bem e do mal. Né? Ele vai, e aqui eu vou fazer talvez uma síntese, um colhimento aqui para a gente poder encaminhar uma conclusão, mas desenvolvendo um pouco isso, quer dizer, nesta genealogia, ou seja, nessa tentativa de ordenar algo que, por definição, caótico, não é? Por definição sem sentido metafísico, quer dizer, ele precisa entender, ele precisa afirmar o primeiro postulado, que a moralidade pertence à história, que não há um fundamento universalista possível, um fundamento metafísico, religioso, seja o que for, um fundamento na razão. Não é? Quer dizer, os conceitos, e aí o Nietzsche é um perspectivista, no sentido, quer dizer, você pode olhar a história da moral, observar a história a partir de um conjunto complexo de ângulos, potencialmente infinitos, mas você pode produzir uma intelecção da genealogia da história, do sentido da moralidade, e a partir dali compreender a moralidade. Ele vai propor um tipo de olhar, um tipo de perspectiva, assumindo que o tipo de perspectiva que ele propõe é apenas perspectiva nietzschiana e dentro de um complexo muito mais amplo de possibilidades de verdade, sendo que todas as verdades são em perspectiva. Não há uma e definitiva grande verdade. Né? E a partir daí, o que é a sua genealogia? Né? Ele vai propor um conceito que, na minha opinião, cada vez mais é talvez o conceito mais poderoso da filosofia moral nietzschiana, né? Que é o conceito da transvaloração. O conceito da transvaloração. O conceito da transvaloração que vai derivar para o clássico tema da moralidade dos nobres e da moralidade dos escravos, né? Surge e parte exatamente desta genealogia, desse estudo genealógico que Nietzsche propõe. Né? Obviamente não é um estudo empírico, exaustivo, tem esse elemento metafórico, clássico, tradicional da produção intelectual do Nietzsche, mas
cuja a intuição, de maneira muito rápida, é mais ou menos a seguinte, quer dizer, a ideia de que a civilização, a nossa civilização, e ele vai, a civilização grega, depois a civilização romana, quer dizer, você tem uma dualidade permanente, quer dizer, né, nas sociedades, quer dizer, uma estratificação, uma hierarquização social, onde os estratos dominantes de uma sociedade, né, sociedades, e na Genealogia Moral, por exemplo, ele fala muito da civilização romana, então o romano como o arquétipo do dominador, daquele que tem poder, daquele que define o bom e o mal, né? Aquele que define a assimetria e que define-se a si mesmo e define o seu contrário, né? Portanto, estipula as regras da moralidade. E aí já vem o tema da história, do contexto, da genealogia, desse mergulho da moralidade a partir da perspectiva histórica, né? Ele vai... e ele diz o seguinte, nesta construção cultural, civilizatória, assimétrica, hierárquica, onde você tem, não é, a aristocracia, você tem aqueles que detêm o domínio da própria conceituação, da regra moral, da retórica moral, do que é bom e do oposto do bom, do ruim, do que é alto e do que é baixo, do que é nobre e do que é vulgar, né? Isso você tem e isso quase que seria uma espécie de método do Nietzsche, quer dizer, você pode encontrar isso em diferentes contextos civilizatórios, não é? É clássica na Genealogia Moral a análise, por exemplo, que ele faz do judeu, do escravo, não é? E do romano, não é? E aí ele vem a moralidade, essa dualidade e você tem a partir dessa assimetria, dessa relação hierárquica, você tem uma conceituação que é pré-moral, que ela é simplesmente descritiva, ela tem um poder descritivo, ela é fática, né? Você tem aquele que se define como bom, aquele que é o dominador, né? Aquele que tem para si os atributos de força, né? E você tem a negação, o ruim, o vulgar, o dominado, né? E essa disjunção bom e ruim, né, pertence à cultura tradicional, esta cultura, vamos dizer assim, pré-moral, né, e tem um sentido eminentemente descritivo na concepção nietzschiana, né. O ponto é que, num certo momento, e aí vem o processo de construção da moralidade, né, ele já começa com essa definição, né, hierárquica, a partir dos estratos dominantes de uma certa cultura. Você tem um segundo momento. É como se você tivesse aqui, vamos imaginar assim, duas colunas, não é? Esta coluna é eminentemente descritiva, mas no segundo momento você caminha por um processo de normatização, aonde esses estratos, não é, nessa relação hierárquica, que eram classificados como vulgares, como dominados, como fracos, como sendo pautados, enfim, definidos pelos atributos negativos nessa hierarquização, né, passam a reagir negativamente, né, na relação hierárquica, na relação com a aristocracia, com os fortes, né, reconstrói, portanto, a narrativa moral, né, criam uma nova forma de definir a moralidade, definir esta relação assimétrica, e de alguma maneira moralizam esta relação que era originalmente eminentemente descritiva, né, e produzem uma inversão, uma transvaloração, uma inversão. E esta inversão, e aí nós temos a segunda coluna, esta inversão se dá pela seguinte equação, pela seguinte passagem, preste atenção, quer dizer, é muito clara e muito didático, é um momento raro de absoluta clareza do Nietzsche, onde diz, aquele que era o bom, o forte, o nobre, o aristocrata,
passa a ser gradativamente, silenciosamente, maliciosamente definido como o mal do ponto de vista moral. Os seus atributos de força passam a ser entendidos como atributos de malignidade moral. Então, aquele que era bom, ele vem para baixo aqui nessa coluna. O mal do ponto de vista moral. Aquele era o bom do ponto de vista de domínio, de força. Pode-se imaginar de talento, de beleza, poder de uma maneira geral. Né? Mas aqui ele incorpora os atributos de malignidade moral. Né? E aquele que era fraco, que era ruim, que era destituído de poder, de beleza, né? Ele passa a ser percebido nesta coluna da moralidade como o bom do ponto de vista moral. Ele passa gradativamente a assumir os contornos, ou seja, né, assumir o lugar retórico da moralidade. Então você tem, de um lado, uma assimetria, uma hierarquização entre o bom e o ruim, e aqui uma hierarquização entre o bom, do ponto de vista moral, né, e não mais o ruim, mas o mal do ponto de vista moral. Né? E aí o romano, que era o belo, o forte, o poderoso, o dominador, passa a ser o mal. Né? O escravo, o judeu, né, o fraco, o feio, o dominado, passa a ser o bem-aventurado. O bom do ponto de vista moral, aquele que ocupa o lugar da virtude. Aquele que ocupa o lugar da virtude. E o que na visão do Nietzsche se produz em grande medida, e aí ele vai construir a clássica distinção entre a moralidade nobre e a moralidade do escravo. Esta conversão, essa transvaloração moral, ela é um produto do ressentimento dos de baixo. Quer dizer, ela é uma revolta dos de baixo que passam, né, a moralizar uma relação que era puramente hierárquica, que era puramente um produto da história, que era em grande medida amoral. Né? Alguém podia dizer, bom, mas isso visto do ponto de vista da nossa cultura faz menos sentido do que eventualmente fez para Nietzsche. Né? Porque não seria legítima essa revolta moral, essa revolta dos escravos, essa redefinição? Nietzsche não entraria provavelmente nessa questão. Não é? A questão que incomoda Nietzsche, me parece, e aí já fazendo uma tradução para o nosso debate, é como, não tanto o fato de que havia uma relação hierárquica, o fato de que havia uma dominação. Quando eu imagino, por exemplo, o romano e o escravo, né, Nietzsche não tem problema com isso. Nietzsche não se incomoda com isso. Né? Para ele havia, e vocês podem projetar essa mesma assimetria, essa mesma relação hierárquica, essa mesma relação fática entre bom e ruim, para muitos contextos histórico-culturais, do nosso tempo, do passado, não importa. Né? O que incomoda o Nietzsche é a ideia de que atributos de fraqueza, né, não os fracos propriamente, mas atributos de fraqueza passem a pautar a cultura, passem a definir, né, a associar, a conceituar aquilo que é bom do ponto de vista moral. Aquilo que é bom do ponto de vista moral. É quando a fraqueza passa a determinar, a estruturar a cultura e a nossa conceituação de natureza moral. Este é o ponto que incomoda Nietzsche. Tá? Porque, a partir daí, é uma positivação, não provavelmente dos fracos, mas da fraqueza. Dos atributos de fraqueza. Tá? E aí, por que isso? Tá? Quer dizer, a partir daí você tem esta revolta, essa reconceitualização, esta imersão, né, esta emergência, aliás, essa emergência da fraqueza como padrão, né, de bonomia moral. Você tem a ação do ressentimento, ou seja, uma moralidade negativa, ela surge contra o que é forte,
ela não é afirmativa de si, mas ela se põe a partir da negação do outro, não da afirmação daquele que é o ruim, mas da negação daquele que é o forte, da afirmação de atributos de fraqueza como tendo virtuosidade moral. Não é? E para o Nietzsche isto traz um problema, porque isto estrutura uma cultura que passa a celebrar, a valorizar, a honrar as virtudes da fraqueza e não da força. De novo, não se trata aqui de respeito ou não ao fraco ou ao forte. Não é este o ponto. Em que pese eu não esteja muito interessado aqui em salvar o Nietzsche do politicamente incorreto. Tá? É a posição do Nietzsche. Tá? O ponto que incomoda o Nietzsche é quando os atributos de fraqueza passam a ser moralmente positivados. Tá? E você tem uma retórica cultural, a definição de uma tábua moral, de uma hierarquia moral baseada no ressentimento, na negação de si, né? Reativa em relação ao forte. Né? E aí, assim, e que produz uma cultura que cultiva, né, não os valores da força, não os valores da nobreza, da aristocracia, né, os valores da vida ascendente, expressão que por vezes ele usa, né, mas os valores reativos, os valores do ressentimento, né, daquilo que se afirma pela negação do outro. Né. A nossa cultura igualitária tem muito disso, incomodava muito Nietzsche. Né. Onde que isso está na cultura, cada um pode identificar. Né. Todo exemplo é muito, de certa maneira, arbitrário, de certa maneira, imperfeito. Né. Mas esta ideia central, a ideia de uma... E o Nietzsche é muito cruel nisso, ele é muito objetivo nisso. Quer dizer, não se trata aqui, de novo, de respeito ou desrespeito humano. Se trata de afirmação ou não de certos tipos de valores. Tá? Respeitar os fracos, mas não necessariamente, e aqui, quer dizer, este é o ponto central do Nietzsche, tornar virtuoso, tá? Ou estruturar a cultura, ou definir a moralidade a partir dos valores associados à fraqueza. Tá? E, a partir daí, Nietzsche toma uma opção. Qual é a opção nietzschiana? Tá? A opção nietzschiana é, a sua perspectiva é um modo de avaliação da cultura a partir do olhar, do ponto de vista do que ele chama de moralidade aristocrática. Nós precisamos revalorizar, nós precisamos fazer aí uma revolução na nossa cultura. Aí o elemento aristocrático radical de Nietzsche. Uma revalorização não de castas dominantes, aristocracias quaisquer, mas dos valores ascendentes da vida, aqueles valores que promovem a vida como critério. Não é? E quais são os valores que promovem a vida? Bom, aí seriam muitas palestras aqui, mas vamos lá. São os valores que constituirão na mente do Nietzsche, tá? Esta ideia de uma moralidade aristocrática. Vamos lá, só para um desenho muito simples e muito rápido. Primeiro, a ideia da coragem de viver em um mundo liberto, desgarrado, de suportes metafísicos, de crenças que de alguma maneira sirvam de consolos. Não é? Pode ser a religião, pode ser de N tipo de crença de natureza metafísica, fundamental. Ou seja, aceitar o fato do eterno retorno, o fato do desamparo, não é? Diante da vida. Saber esquecer, ou seja, ter uma visão afirmativa da própria vida e não construir um certo tipo de identidade, de referência, baseado na reatividade em relação ao outro, ao forte, à inveja. Nietzsche diria, a moralidade dos escravos, a moralidade que ele recusava, ou seja, que não era a sua perspectiva, é essencialmente a moralidade do escravo do ressentimento, do escravo do outro. Não é? Do escravo do outro. Esses dias eu vi um comentarista, na nossa cultura isso aparece muito. Não é? Aparecia na época do Nietzsche, aparece na nossa cultura. Esses dias eu vi
uma crônica de um comentarista aqui brasileiro dizendo o seguinte, que o snobismo deveria ser criminalizado no Brasil. A ostentação deveria ser criminalizada. Porque um país tão desigual como o nosso deveria ser crime ostentar. O Nietzsche olharia isso, eu imagino, com um bom humor. Né? O Nietzsche pregava muito uma certa descontração. Ele daria um sorriso, talvez irônico. Assim, eu preciso afirmar uma cultura, né, que torne insuportável a visão daquele que, né, daquele que é forte, daquele que detém poder, daquele que detém, no caso, dinheiro, enfim, sei lá, ou daquele que ostenta, daquele que é belo, daquele que bebe bons vinhos, assiste bons seminários, toma bons cafés. Imagina, né, nessa época de redes sociais, seria proibido mostrar fotos, por exemplo, da praias muito bonitas. Tem que tirar uma foto meio ruim assim na praia. Foto muito boa seria ostentação. Fiquei pensando, como é que disciplina isso nos tribunais, né? Eu poderia botar vinhos até R$50 só, na minha foto no Facebook. Né? Depois seria crime, ostentação. Porque é insuportável a visão, é ofensiva para os de baixo, a visão do sucesso, sei lá, a posição dos de cima. Eu me lembro quando aquela atleta brasileira, Laís, que ficou tetraplégica, Laís Souza. A Laís desfilou carregando a tocha olímpica, né, por um período. E ela, tetraplégica, ela foi colocada numa cadeira onde ela podia ficar de pé, amarrada por cintos. Né. No outro dia havia uma crônica nos nossos jornais dizendo que aquilo era uma atitude ofensiva. Porque ao ficar de pé, Laís Souza ofendeu a todas as pessoas com deficiência que vivem sentados. E ela não poderia ter feito isso. Nietzsche daria outra risada irônica. Diria, então eu devo pautar na cultura por um sentido de má consciência dos de cima, né, e fragilidade dos de baixo, que não pode suportar a ideia, se movem tanto, né, de maneira tão pesada, forte, pela visão do outro, né, que nós precisamos, de alguma maneira, disciplinar. Né, ou seja, a força deve ser obstruída, moralizada, para que os de baixo tenham aplacado a afecção psicológica que sobre si é produzida pela percepção, pela visualização da força. Né? Então Nietzsche seria o nietzscheanismo, essa visão moral do Nietzsche, ela é um questionamento a isso. Por isso que ele incomoda. Né? E a gente poderia, vocês imaginem isso na educação, por exemplo. Né? Vocês imaginem, esses dias eu estava num programa lá de debates e tal, e havia um professor elogiando um campeonato esportivo, e onde os times disputavam, eram adolescentes, disputavam, mas ninguém podia ganhar o jogo. Se um time fizesse 2-0, eles arrumavam um jeito de reunir todo mundo depois, sentavam numa roda, diziam, olha, esse time se comportou bem, ele perdeu, mas não teve faltas, etc. Então a gente vai dar 2 gols e fica empate. Né? Para que não haja vencedores e vencidos, para que não haja a luta, a competição, a frustração, a dor, o sofrimento. Nietzsche diria, é preciso a dor, a competição, o sofrimento, o agon, para a produção da força, desse elemento nobre da vida, né? Para que a força se realize, se faça, se produza como experiência histórica. Né? Uma leitura contemporânea disso, para caminhar aqui ao meu encerramento, uma leitura contemporânea disso pode ser mais suave. Né? Nietzsche não é um aristocrata, um defensor de um aristocratismo radical no sentido usual da palavra. Defensor dos poderosos, dos mais ricos,
por nascimento, por raça. Nietzsche nunca teve nenhuma relação com nada disso. Ele falava da besta loura, ele fazia homenagens à besta loura, né, esses bárbaros que invadiram a Europa, que destruíram tudo. Né. Isso muitas vezes foi confundido com racismo, Nietzsche não tem nada a ver com isso. Né. Eu acho que uma maneira, um caminho aí provocativo, concluindo aqui, é conectar Nietzsche com uma ideia eminentemente moderna, que academicamente poderia causar algum tipo de incômodo, o que a mim não traz nenhum tipo de problema, né? Um conceito formulado por Hobbes no Leviatã, que é um conceito chamado da igualdade fática, igualdade de fato, definida por Hobbes no Leviatã. Qual é o conceito, para resumir aqui? Hobbes diz o seguinte: todos nós somos diferentes, mas em um aspecto todos nós somos iguais, ou tendemos a ser iguais. Nós somos iguais em potência. Né? Em potência no sentido que alguns são melhores intelectualmente, outros são melhores fisicamente, alguns são mais hábeis nisso ou naquilo, mas no geral, todos se equivalem. Pode-se concordar ou não com isso. Ele diz assim, mesmo os mais fracos unidos a outros fracos são mais fortes do que os fortes. Pode-se concordar ou não com isso. Se vocês pararem para pensar, vocês vão começar a achar essa ideia, eu arrisco dizer que vocês vão começar a achar essa ideia bastante razoável. Né? Hobbes não tinha nenhuma pesquisa empírica para dizer isso. Né? Mas, por exemplo, por isso que eventualmente a economia de mercado é plausível, né? Porque todos podem gerar valor, todos podem competir. Né? Potencialmente, como potência. Né? Então a ideia de que em contextos humanos variados, não apenas culturas, grupos humanos variados, você tem hierarquizações entre o aristocrata, o forte e o fraco, né? Entre o bom e o ruim. Numa sociedade onde nós todos convivemos, habitamos múltiplos contextos, eu sou professor, então eu tenho numa turma 40, 50, 80 alunos, você tem uma elite de alunos. Você tem 5, 4, 10 alunos mais criativos, mais atentos, mais fortes, que desafiam o professor. No fundo, é aqueles para quem a gente gosta de dar aula, né? Que nos desafiam, que nos agam, que nos fazem mais fortes como professores. Né? Todos são respeitados, todos a gente tenta ensinar, mas aqueles que nos fascinam, nos desafiam, são os fortes. Né? Mas se a gente sair da sala de aula e for para a quadra de basquete, possivelmente a hierarquização vai ser outra. Vai continuar havendo uma hierarquização, vai continuar havendo os 5 ou 6 aristocratas fortes, bons, e os ruins. E se de noite nós formos num evento social qualquer, no caso dos adolescentes, possivelmente não vai ser um café, vai ser uma coisa mais agitada, né? A hierarquização vai ser outra. A nobreza vai ser outra. Os bons e ruins serão outros. No fundo, é essa intuição hobbesiana moderna que nós vemos no mundo múltiplo, de múltiplas relações, onde quem é o aristocrata, quem é o bom, quem é o ruim, quem é o nobre, quem é o plebeu, quem é o de cima, quem é o de baixo, vai variando. Nesse ágon infinito, que para mim também lembra muito essa metáfora do eterno retorno, onde nós somos jogados no mundo. E o Nietzsche vai dizer o seguinte, quer dizer, no fundo, não seria melhor a gente consagrar o ágon, consagrar essa ideia de que é melhor para a cultura preservar, valorizar, cuidar dos valores ascendentes, que promovem a vida, que promovem a força, que promovem a excelência humana, que entendem a vida como uma obra de arte, como aquilo que a vida pode ter de melhor e pode ser melhor, que varia infinitamente na nossa experiência de vida, do que o tempo inteiro preservar de maneira ressentida, pequena, a fraqueza, não os fracos, a fraqueza. Esta visão lembra muito esta ideia do aristocratismo radical nietzschiano. E eu arriscaria quase a dizer, talvez causando uma contradição, mas eu não considero contradição, um aristocratismo democrático,
não é? Próprio à nossa cultura, e uma leitura possível de Nietzsche no cânone da nossa cultura, não é? Aonde, e coerente com isso, não é? Mesmo um filho de um pastor luterano de Rocken, uma pequena aldeia alemã, pode se tornar um super-homem, um aristocrata, que foi a experiência de vida de Nietzsche. Muito obrigado.